quem foi o centro das atenções? Um Zé Ninguém, que ninguém conhece e que fez um escândalo no Allianz Parque. Foi um absurdo o que a gente viu o árbitro Felipe Fernandes de Lima fazer no jogo Palmeiras e Chapecoense. Eu sei que vai ter gente chateadinha, vai falar clubista, fala o que quiser. Não dá para falar que lances como esse não mancham o futebol brasileiro. Por que mancham? O torcedor da Chapecoense, do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, de quem quer que seja, ele pode desconfiar do que ele quiser, principalmente depois do que se viu no VAR e ainda mais na dublagem do que esse cidadão falou para os jogadores. Gente, não dá pra gente acobertar, porque se acobertar, os escândalos vão ficar cada vez maiores. A Chapecoense, eu não posso usar os adjetivos que eu queria, mas a Chapecoense, ela foi muito prejudicada no jogo de ontem com o Palmeiras. O Palmeiras, ele foi muito beneficiado no jogo de ontem. E isso tem que ser falado. Não dá pra gente deixar isso passar. Isso mancha o Campeonato Brasileiro. O cidadão, ele diz o seguinte, abre aspas, já foi checado. Ele fala, já foi checado. Vamos voltar em 1 minuto. Depois que ele diz que já foi checado, o Murilo diz, porra, mas foi falta. Aí ele vai, a gente vai mostrar tudo isso. Já mandei tudo pro Kaique, da nossa produção, porque tem que ser tudo mostrado. O cara diz pros jogadores que já foi checado. O cara diz no áudio do VAR que ele viu o lance. Ele deixou claro que ele viu, porque ele falou, estava fora da jogada. Eu vi, estava fora da jogada. E realmente estava fora da jogada. A não ser que o Danilo, né, ele meça 3,5 metros de altura. Aí talvez ele pudesse chegar naquela bola, porque ele não estava na jogada. E outra, não é um empurrão. Quando teve o pênalti lá do Jorginho no Gustavo Gomes, eu falei que eu achei pênalti. Porque ele empurra, ali não. O Murilo tá chegando para trás, o jogador da Chapecoense evita de ser atropelado e o Murilo cai completamente fora da jogada. É um escândalo, é um tipo de um lance que mancha o campeonato, que mancha o futebol brasileiro. E isso tem que ser falado. Não é porque muita gente vai falar clubista, que a gente não vai falar sobre isso, gente. Isso foi um escândalo que muita gente leva só pro lado da disputa do título. Claro, são os dois grandões. Ah, Palmeiras beneficiado. Ah, Flamengo prejudicado. Mas e a Chapecoense, que tá lutando para não cair? E os jogadores da Chapecoense, o técnico da Chapecoense, que estão lutando para não cair? Num lance escandaloso como esse. No fim de uma partida. Porque tem o palmeirense que fala, mas você viu o pênalti que foi marcado pro Palmeiras? Eu acho que pode ter sido um pênalti exagerado, mas um pênalti não é um gol. Ele tirou um gol da Chapecoense. Ele acabou com o resultado da Chapecoense. E ele, sim, beneficiou o Palmeiras. Me passa o nome do dublador, Kaique, que eu faço questão de dar crédito. Eu sei que é Gustavo, né? O nome dele, ele faz sucesso aí nas redes sociais. Gustavo Machado. Então, Gustavinho, por favor, duble pra mim e pra nossa audiência o que esse brincalhão desse árbitro fez. E eu espero que essa dublagem chegue na comissão de arbitragem da CBF. Porque isso é um escândalo. Eu quero saber o que vai ser feito. Eu quero saber se esse cara vai ser punido como os jogadores são punidos quando cometem erros bizarros como o dele. Porque o que piora a situação desse árbitro chamado Felipe Fernandes de Lima é essa dublagem. Solta pra mim, Kaique, pelo amor de Deus. Vamos abrir o programinha com essa dublagem maravilhosa. Vamos ver aí. Já foi checado, 1 minuto pra jogar. Mas ele foi falta, caralho! Então eu vou lá.
numa revisão. Gol da Chapecoense faltando 1 minuto para acabar o jogo, mas os jogadores reclamam de uma possível falta de ataque no lance do gol. É falta nas minhas costas. É falta nas minhas costas, não tem como. Eu também pulei, não tem como, ué. Nem na bola ele tava, quem disputou a bola foi ele. Pô, mano, mas ele nem olhou. Você nem olhou? É pra lá o amarelo, o branco pra lá. Parou aí. É falta clara nas minhas costas. Não tem como, não tem como. Aham. Pra mim ele não tá na disputa. Ok. Já foi checado. 1 minuto pra jogar. Mas ele foi falta, caralho! Não tem como. Não tem como. De novo você faz isso. Mas ele tá na área. De novo. Mas ele tá na área. De novo. Ele tá na área. De Falta, novo. caralho. Impossível, mano. Não é possível isso pra ir lá olhar. Para ali, cara. Só pede pra olhar. Vai ver o lance. Só pede pra olhar. Tem lá. Então eu vou lá numa revisão. Eu tô indo lá. Ei, vem. Para aí, chega. Calma. Eu tô indo lá e eu pedi pra ir lá ver, porque eles não. Vem cá, vem cá. Para aí, senão eu vou começar a expulsar todo mundo. Eu vou começar a expulsar todo mundo. Eu quero que todo mundo vá pra lá. Vem cá. Prestem atenção. Tem uma possível falta de ataque nele. O VAR checou e deram a mesma coisa que eu vi, só que eu pedi pra ir lá ver. Fiquem aqui. Eu tô indo lá. Aqui. Após revisão na área, foi identificada uma falta de ataque. Decisão final, gol cancelado. O braço dele fez assim. Perdeu o jogo, acaba. Eu sou Gustavo Machado e me sigam aqui para mais dublagens. Valeu. Isso é inacreditável! É inacreditável! O árbitro fazendo o que os jogadores mandaram ele fazer. Que ele fala, já foi checado, vamos voltar. Aí eles dizem, não, você pode pedir pra ver. Você tem que pedir pra ver. Aí ele vai lá e diz, ó, eles concordaram com o que eu vi no campo. Olha isso, olha a gravidade disso. O VAR concordou com o que eu vi no campo, que a gente vai escutar o áudio do VAR, que é o quê? Que no lance ele estava fora da jogada. Foi isso que os dois acharam. O VAR concordou com a minha visão do campo, mas eu pedi pra ver. E sabe o que mais me deixa maravilhado, meu amigo Flávio Prado? É que ele faz pose. É isso que eu odeio nos árbitros brasileiros. Eles são ruins e prepotentes. Ele faz pose, ele faz cara de brabo, ele parece um teatro de um trapalhão, pode ser os trapalhões. Gente, e aí com essa pose toda, com essa marra toda, um cidadão como esse mancha o futebol brasileiro, Flávio Prado. Essa dublagem pra mim, ela é melhor que qualquer áudio do VAR. Qualquer áudio do VAR. Essa dublagem do Gustavo Machado, e por isso que eu abri o programa com ela deixa clara a decisão absurda desse cara, Flávio. Ele marca no campo, o VAR concorda com ele diz que já está checado e depois, com a pressão dos jogadores, ele pede para ir ver o lance. Flávio, me desculpa, eu acho que depois de um lance como esse, eu falo isso constantemente, torcedores podem desconfiar do que eles quiserem. O torcedor está no direito dele de desconfiar. Ninguém pode afirmar nada, ninguém pode julgar nada, mas são lances como esse que acabam com a credibilidade, Flávio, do futebol brasileiro. E a gente sempre diz, é uma CBF que está tentando, que está vendo fair play financeiro, profissionalização da arbitragem. Quem que adianta esses caras pararem de trabalhar em outras áreas para cometer escândalos como esse, Flávio? É muita sacanagem com a Chapecoense, Flávio Prado. Bom, boa tarde, Pilar, boa tarde, amigos. Aliás, a Chapecoense, já eu fiz o jogo contra o Cruzeiro, também achei que ela foi prejudicada lá. Já são 2 vezes, né, que ela é prejudicada. Nesse jogo de ontem, bom, primeiro uma fé, não dá pra gente considerar, porque ele expulsou um jogador do Palmeiras no primeiro tempo e deu um pênalti depois disso. Pênalti que, aliás, eu fiquei meio assim. Eu não anularia esse gol de maneira nenhuma. Jogada normal, disputa de bola, em qualquer lugar sério, isso não seria anulado. E, claramente, ele demonstrava insegurança, foi na pilha dos jogadores e acabou contrariando, inclusive, o VAR. Não tenho nada contra contrariar a VAR, mas primeiro ele marca, ele dá o gol e depois ele confirma que ele estava convicto, confirma que o VAR entendeu também que o gol foi legal e depois ele volta atrás, sei lá por quê. Tem uma indecisão, uma indefinição aí, os caras gritam, ele fica também gritando, fica aquela coisa toda, mas realmente não tem sentido. Esse gol foi muito mal anulado
Esse gol foi um gol válido. E aí, de novo, né? Ele dá um pênalti depois, tinha expulsado o Alan antes, o que, para mim, descarta qualquer história de má fé. Má fé não. Mas incompetência, insegurança, né? Total insegurança da própria marcação dele e da própria marcação do VAR. Então, infelizmente, realmente mudou o resultado do jogo, porque o gol deveria ter sido validado, sim. Para mim não é tirar má fé, para mim é deixar clara a frouxidão, Flávio. Sim. Porque além de ruim, é frouxo. Isso. Porque o pênalti pode ter sido o seguinte: opa, eu já fiz besteira, eu preciso tentar compensar de algum jeito. Eu vejo mais dessa forma. Pode ser. E aí eu vejo que tem que... Não, pode ser isso. Ele ficou na dúvida, né? E aí, na dúvida do pênalti, ele deu o pênalti que pra mim não foi. E aí eu vejo que tem torcedor do Palmeiras e eu vejo o chat, tá? O Flávio até fala, eu não vejo, eu vejo. Eu gosto de ver até xingamento, tudo. Aí dizendo, não falou nada quando foi o gol anulado do Palmeiras contra o Remo. Um bando de fanfarrão que mente ainda. Porque eu falei aqui o absurdo que foi o gol anulado do Palmeiras contra o Remo. Agora, eu não vou, com medinho de torcedor ficar brabo comigo, deixar de falar do absurdo que foi esse lance, Bruno Prado. Isso é um absurdo. Pra mim, a dublagem que a gente acabou de ver, ela é digna de uma punição severa a esse árbitro. Se ele tomou uma decisão no campo, se o VAR diz pra ele que concordou com a decisão dele no campo, ele diz que já estava checado e, de repente, ele muda, ele pede para ver o lance com pressão de jogador, um árbitro frouxo, incompetente e sem personalidade, Bruno Prado, não pode ser árbitro de Campeonato Brasileiro Série A aqui no nosso futebol. Me desculpa, tem que haver uma punição, Bruno. Essa dublagem é surreal. Ela é uma afronta ao torcedor e ao futebol brasileiro, Bruno. Bom, boa tarde a todos. Os árbitros brasileiros, acho que a maior questão em relação a eles é mais de comportamento, vamos dizer assim, do que técnica. E comportamento que eu digo, eles são muito inseguros para apitar o jogo, né? Eles ficam muitas vezes inseguros, perdidos e acabam errando muito por isso. E uma síndrome de protagonismo também, né? Na reta final do jogo, o árbitro chamou o protagonismo para ele. E o árbitro não é protagonista do jogo, o árbitro é um coadjuvante. O ideal seria que nem divulgasse o nome do árbitro. Hoje o árbitro é o Pedro, hoje é o João, sem sobrenome, sem nada. E o que for João num jogo pode ser Pedro no outro, pode ser José. Sim, seres anônimos que estão ali para tocar e acabou, né? Sem protagonismo nenhum. Porque eles não são protagonistas do jogo, eles estão ali para fazer com que a regra do jogo seja cumprida e pronto. O protagonista do jogo são os atletas, são os jogadores, não são os árbitros. E os árbitros aqui, eles têm uma síndrome de protagonismo, né? Numa reta final de jogo, ontem, o árbitro do jogo, ele chamou tudo para ele. E aí ele anula um gol sem o menor sentido, não foi nada, e também dá um pênalti que para mim não foi nada também. A expulsão do Alan, ok, acho que é um lance que também se desse amarelo, ok, vermelho também, tudo certo, acho que aí foi um lance normal, mas o gol anulado e o pênalti marcado não aconteceram, e isso na reta final do jogo, nos acréscimos, que mostra a mistura das duas coisas, né? Ao mesmo tempo que o cara quer ser o árbitro brasileiro, não só esse aí, eles tentam muitas vezes serem protagonistas, eles também são inseguros, e dá para ser a mesma coisa ao mesmo tempo, que quando o cara quer o seu protagonista, parece que é um cara super seguro, super, não, eu sou o cara, e não é bem assim, isso é mais pose que outra coisa. Eles ficam com medo, eles não têm uma decisão e acaba sendo suscetível à pressão, né? Nesse lance aí, no áudio aí que o rapaz fez a descrição, né? Leu, sim. Espetacular, parabéns a ele. Que ele fez ali, ele leu os lábios, mostra que é uma pressão que funcionou, e não tinha que funcionar. O árbitro, ele tem que estar seguro das decisões dele. Eu marquei, pronto, acabou, vamos jogar. E aí os jogadores do Palmeiras, sabendo que funciona dessa maneira, né? Os jogadores, os técnicos aqui, eles sabem que funciona assim e se comportam muito mal em campo, não só os do Palmeiras, de todos os times, simulam, reclamam o tempo inteiro, treinador vai em coletivo e fala de arbitragem o tempo inteiro, é um caos total, é um caos que ninguém
quer melhorar. A CBF, acho que também muito por isso ela está louca para passar o campeonato para os clubes, né? Já que os clubes querem o caos, os clubes não querem melhorar a arbitragem, eles querem o caos exatamente para, em algum momento, conseguirem uma pressão ali que vai dar vantagem, porque eles são inseguros, são medrosos, e aí vai ficar esse caos para sempre. Pelos árbitros, que são ruins e inseguros, e querem aparecer muitas vezes, e pelo caos todo, que é o futebol brasileiro. Ninguém quer melhorar nada, todo mundo quer tirar pequenas vantagens. E agora, nesse jogo, nessa descrição, ficou claro que pressionar muitas vezes dá certo, porque eles têm medo, eles não sabem o que eles marcaram, ou não têm certeza do que marcaram, e acabam cedendo à pressão muitas vezes. Por isso que é uma coisa ficar ligada à outra, né? Os árbitros são inseguros porque eles são muito pressionados, e os jogadores pressionam porque eles sabem que dá resultado. E os técnicos também, os dirigentes. Então fica uma coisa que não vai sair do lugar, não vai, pode a CBF fazer o que quiser, e o melhor que a CBF tem a fazer é largar o campeonato para os clubes. Vocês querem que seja assim, toquem vocês. Mas uma coisa que tem que ficar clara, tá? É por causa de árbitro frouxo assim, que jogador no Brasil faz o que faz, porque agora ficou provado que a pressão faz árbitros ruins que a gente tem no futebol brasileiro voltarem atrás em suas decisões. Então, depois de ver isso, os jogadores do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do Grêmio, do Cruzeiro, eles vão reclamar ainda mais. Porque eles vão falar, opa, o Palmeiras, aquele árbitro horroroso lá, que mostrou frouxidão, voltou atrás, por que com a gente também não podem voltar? É por causa de árbitro frouxo assim, que os jogadores no futebol brasileiro vão ser dessa forma que eles são hoje. Porque a gente critica muito. A gente fala, mas os jogadores não ajudam. Eu concordo. Mas os clubes não ajudam. Os clubes querem, né? Até isso que o Bruno falou agora. Eles querem alguma coisa para reclamar. Eu concordo. Agora, o jogador, ele só dificulta. O clube, ele só dificulta porque os árbitros são horrorosos. Porque se você tiver árbitro bom e firme, eles não vão ter como dificultar. Se você não tiver mais tantos erros escandalosos, uma hora as reclamações vão ter que diminuir. Mas tem lances duvidosos? Tem. Mas não tem o mesmo apelo de lances escandalosos como esse, com dublagens escandalosas como essa. Eu vou pedir, antes de escutar o Piperno, pra gente ouvir o áudio do VAR. Ele é péssimo, ele é horroroso, mas ele é menos pior que a dublagem. A dublagem, pra mim, é constrangedora. A dublagem, pra mim, é assim, é surreal. Mas vamos ouvir o áudio do VAR. O tempo inteiro eles dizem, não, foi fora do lance, foi fora da jogada. E aí, o Trapalhão resolveu pedir pra ver no VAR. Vamos ver aí. A gente vai checar uma possível falta aqui, só. ó. Aguarde, faz gestão. Tá um pouco chicoteada, tá? Não, junto à inglesa, talvez. Ok. Aqui! Esse contato aqui, ó. Talvez a micro possa ser melhor. Virar. Vai na onda lá, não! Fica na frente. Aqui, ó, esse contato aqui, tá? 16 de novo, talvez. Não tava na disputa. Aqui, ó. Isso aí. Ele fala que não tá na disputa, tá? Ele fala que a bola tá longe, ó. Esse lance aqui, ó. Esse contato aqui, tá? Veja esses dois braços ali, ó. Ó, tem um braço, tem dois braços nas costas com flexão de braço, tá? Okay. Coloca 16,50. Eu não vejo impacto nesse braço, tá? Você não vê impacto nesse contato aqui, ó. Pergunta pra ele o que ele viu. Felipe, você viu, me narra o que você viu desse jogador nesse contato. Murilo, eu vejo empurrar nas costas do Murilo, mas pra mim a bola não tá na disputa dele, ele não poderia pegar essa bola. Perfeito. Vai, vamos ver aqui. Volta agora, eu quero ver alto. Tira o zoom, agora eu quero ver alta. Isso. Vai, segue. Vê se exatamente o que ele narra. Então você tem que sair. Vamos junto, equipe. Como é que a gente decidiu que tem exatamente o que ele falou, que tem um empurrão, mas disse que ele não participa da jogada. Perfeito. Aqui, ó. Perfeito. Concorda comigo? Concordo com a decisão do Felipe. É exatamente o que ele narra, é o que a imagem mostra pra gente. Felipe, ó, tiveram vários lances para ser checado, tá? Esse lance exatamente que você narrou, tem um empurrão, certo? Nas costas do jogador, mas você narra que a bola não chegaria para ele, tá? Tem um empurrão nas costas do jogador, mas você narra que a bola não chegaria para ele. Então foi exatamente o que tu narrou. Pronto, para ele, exatamente. Foi o que você narrou, que ele não tá na disputa, ok? O resto já tá checado, tá, já tá confirmado, tá? 1 minuto pra jogar! Ele não tá na jogada, mas ele tá na área! Mas ele tá na área! Ele tá na área, volta, caralho! Viu, Felipe? Tá me ouvindo? Felipe.
Aí depende de você, tá? Nós temos as imagens aqui exatamente como você narrou, tá? Mas a bola está em jogo. A bola está em jogo. Está em tá? jogo. Okay. A bola está em jogo. Então eu vou lá numa revisão. Ok. Eu tô indo lá. Felipe, eu vou te mostrar, tá? Eu vou te mostrar tudo, tá? Eu vou te mostrar o contato e depois eu te mostro em uma câmera mais aberta, tá? Volta um pouco mais o looping. Vou liberar um pouco mais o looping. Eu vou dar o looping agora assim que ele chegar. Volta o looping um pouco mais. Aqui, o looping inicia naquele ponto. Vou finalizar. Agora eu quero em velocidade normal. Normal, vai. Velocidade normal. Agora eu quero outra câmera. Me dá outra câmera que eu quero ver se ele tinha possibilidade de disputar essa bola. Joga. Pega e ingressa. É 16,50 também. É a oposta. Essa é a oposta. Ele quer ver a bola, a distância dele para se ele alcançaria a bola. Eu tirei o zoom por causa disso. Ok. Pra mim essa falta tem impacto, a bola tá em jogo, tá? Perfeito. Essa falta. E tira a possibilidade desse defensor de disputar a bola. Anúncio público. Ok? Positivo. Só lembrando que tem um anúncio, tá? Tá. Atenção, viu, pessoal? Solta a imagem, deixa eu ver. Solta a imagem, eu não decidi ainda. Positivo. Ok. Então a decisão vai ser... O gol vai ser anulado, reinício vai ser tiro livre direto a favor da defesa. Ok? Ok. Só lembrando do anúncio. Ok, eu vou me posicionar pro anúncio. É bom demais, gente. Desde o começo ele fala o que eu vi. O empurrão, mas estava fora da jogada. Ele disse isso. O VAR concordou, aí ele vai ver. Aí ele, vamos ver se tá fora da jogada. É óbvio que tá fora da jogada, a não ser que o Murilo seja aqueles pernas de pau, sabe, que você vê no circo, sabe, que chega ali a 3 metros de altura. É inacreditável, Piperno, é inacreditável. Pra mim, a arbitragem brasileira não tem credibilidade nenhuma, mas tá sendo profissionalizada. É o que eu digo, pra mim é a chance da CBF de tirar os árbitros ruins, tirar mesmo. Não é afastar só não, tirar. É ruim, você não serve para ser árbitro de Série A. E formar uma nova geração. Já que agora está profissionalizado, não dá mais, Piperno, para a gente ver trapalhadas como essas aí. Boa tarde a todos. Bom, para mim foi a mais indecente anulação de um gol desse Campeonato Brasileiro. A gente falou muito aqui há poucas semanas sobre o gol do Palmeiras lá contra o Remo, um lance que deixou dúvida no começo, mas que depois muita gente criticou a decisão do árbitro. Então é o tipo do lance que deixou alguma dúvida e tal. Acho que o Palmeiras tinha razão na reclamação, mas como de ontem não houve nenhum lance desse campeonato. E vejam só, eu concordo muito com o que o Flávio disse sempre sobre a ruindade dos árbitros, que eles nem teriam capacidade para distorcer intencionalmente resultados e tal, porque eles nem são competentes para isso. Ontem, por exemplo, se o árbitro tivesse com essa predisposição realmente de ajudar o Palmeiras, ele não teria expulso o Alan no primeiro tempo, que foi um lance esse bastante discutível e que até agora divide opiniões. Tem gente que achou que sim, tem gente que achou que o cartão foi injusto. Enfim, é um lance que dá para discutir e muito. Agora, o gol mostra, escancara a falta de critérios do árbitro, porque tem um outro detalhe. Eu entendo o que foi que ele argumentou. O argumento que ele foi buscar, que ele foi pensar para justificar a decisão absurda dele, é que na continuação do lance, o jogador do Palmeiras que foi empurrado poderia então estar em condição lá de participar do lance e atrapalhar o jogador que finalizou para o gol. Basicamente é essa a linha de pensamento do árbitro. Ele anula porque ele considera que o empurrão
não que tenha prejudicado a ação inicial, ou seja, os dois jogadores, eles não tinham como alcançar a bola cruzada. E aí, corretamente, todos eles chegam ao consenso de que eles não participaram do lance. A participação seria exatamente na volta. Mas aí, meu amigo, Inês é morta, até porque atrás do lance, atrás do momento em que o Murilo e o jogador da Chape se pegam ali, tem um outro jogador do Palmeiras, pode mostrar o lance depois, me pareceu o Bruno Fux, segurando o atacante da Chape. E aí ele vai marcar o quê? Ó? Quer ver só uma coisa? Ó? Aí, ó, esse lance aí, o zagueiro do Palmeiras, ele meio que abraça na cintura o jogador da Chapecoense. Então, se ele quiser marcar qualquer coisa, ele vai achar pelo em ovo para tudo quanto é lado. Não pode ser assim. A gente está falando de lances que tem que ser marcados quando o árbitro tem certeza de uma forma muito clara. Não dá para ficar com esse tipo de suposição teórica. E, se vai ser a bola caísse lá, o jogador poderia voltar e, quem sabe, participar do lance. Foi absurda. Agora, a questão é, quem é que está contratando esses caras? É o departamento de arbitragem da CBF. Porque toda rodada, uma rodada após a outra, a gente vai reclamar de alguma coisa. E quando não é a gente que reclama, é, por exemplo, comissão técnica que vai lá e critica injustamente. O Palmeiras já fez isso um monte de vezes. O Flamengo já fez isso um monte de vezes. Aliás, por exemplo, Leonardo Jardim foi lá criticar a expulsão do Carrascal. Então, esse tipo de coisa é óbvio que também atrapalha e tumultua o ambiente. Nenhum deles está sendo honesto o suficiente para ficar quieto, para admitir que muitas vezes o time dele é beneficiado. Ou então, quando o árbitro acerta, ele vai lá inventar erro onde não tem. No caso de ontem, a gente viu uma péssima arbitragem, uma arbitragem que anulou um gol de uma forma ridícula, e eu espero que o árbitro não fique impune. Agora, eu duvido que vá de fato acontecer alguma coisa, porque, por exemplo, o Ramon Abate Abel, ano passado, quando errou naquele Palmeiras e São Paulo, na não marcação do pênalti, ele pegou uns dias aí de geladeira e depois disso, ele está na Copa do Mundo, né? Acabou sendo premiado com isso. E, pior ainda, foi depois punido pelo STJD, que não tem que se meter nisso. Ruindade de arbitragem não é assunto para Tribunal de Justiça, é para a comissão de arbitragem. É ela que é responsável por manter ou por excluir os caras. Ou então rebaixa, põe para apitar lá na Série Z, né? Com cachês menores, com menos exposição, até para que o árbitro também sinta no bolso os efeitos da decisão absurda ou das decisões absurdas que eles acabam tomando. Então, foi realmente uma ação ridícula a anulação desse gol de um árbitro que foi mal o jogo todo, porque a expulsão também é bastante contestável. O pênalti, eu confesso que eu tenho as minhas dúvidas. Vou até dar a ele o benefício da minha dúvida. Mas eu também tive a clara sensação de que aí era, digamos, uma estratégia, quem sabe, de compensação, porque depois eu acho que pesou na consciência o que ele fez com a Chapecoense. O pênalti foi pura frouxidão. O pênalti, ele viu o que ele fez, ele viu o absurdo que ele fez e ele marcou o pênalti. Foi pura frouxidão. E eu digo mais, no outro lance eu concordo com você. Pra mim não era pra ter expulsado o Alan. Não era. É pisão no pé. Pisão no pé não é expulsão, porra. Pisão é expulsão na canela, no tornozelo. Ele pisou no pé. Ele pisou no pé. Perfeito. Não é pra expulsão. Agora, é que o erro mais escandaloso foi o outro. Concordo que se não tivesse sido expulso, Palmeiras poderia até já tá 2-0, 3-0 antes daquele lance. Agora, o lance crucial fica mais comprometedor por causa dessa atrapalhada que foi. A dublagem dele, eu concordo com o Piperno, um cara com essa postura, um cara que toma uma decisão, diz pro VAR o que ele viu, que foi um empurrão fora do lance. O VAR concorda com o que ele viu e ele vai na pressão de jogador, esse árbitro não pode ser árbitro de Série A de Campeonato Brasileiro. Digo mais, não pode ser árbitro de Série B de Campeonato Brasileiro. Esse árbitro tem que ir para a Série C,
tem que ir pra Série D, ficar uns 2 anos lá. 2 anos lá. Pra ver se ele aprende a ter pulso. Pulso pra apitar futebol. E aí sim, depois vai para uma Série A. Não adianta profissionalizar uma arbitragem para continuar com árbitros ruins, sem pulso e sem personalidade.